Oi, pessoal. Finalmente, depois de falarmos de todos os detalhes de mitose, de meiose, de todos os detalhes de divisão celular, a gente vai concentrar agora nas fases da mitose e nas fases da meiose. Falando de fases da mitose, a gente já tratou lá atrás, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nós vamos falar um pouquinho mais pausadamente agora sobre cada fase, o que acontece. Vamos lá. Embora a gente vá dar vários nomes de várias fases, do mesmo jeito que quando a gente estava vendo sobre citoplasma, que tudo é um processo contínuo, aqui também. Isso vai acontecer muito rápido na célula, da célula na intéfase, na fase S, duplicar o DNA, na fase G2, conferir, entrou em divisão celular, cromossomos se condensando, depois que estão no máximo da condensação, estão lá no meio da célula, vão migrando para o meio, chegou lá no meio da célula, estão na metáfase, saiu lá do meio da célula, vão se dividir o centrômero, migrar para os polos, formar carioteca nova, descondensar, virar 2 núcleos novos e depois citocinese e dividir uma célula no meio. E vão virar 2 células novas. Isso tudo é contínuo, mas as fases que a gente vai ter que aprender os nomes é como se a gente estivesse tirando fotos do que está acontecendo em cada momento. Então vamos lá. Quais são as fases revisando? Eu tenho uma célula mãe, que ela vai sofrer divisão celular depois que já está com o DNA duplicado, lá no final da fase da intéfase, lá no G2, e eu tenho prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Prófase. A prófase começa, gente, quando o volume do núcleo começa a aumentar e a condensação da cromatina começa a acontecer. Lembra que a gente viu lá atrás? DNA não está mais ativo, começa a se enrolar nas estonas, aquilo vai se condensando, isso tudo está começando ao mesmo tempo a acontecer. Volume aumentando, cromatina condensando, os cromossomos estão começando a se formar, eu estou na prófase, é o início ali. Cada cromossomo é formado por 2 cromátides, porque eu tenho ali cópias já do DNA feitas, mas presas no mesmo centrômero, ok? Essa duplicação aconteceu na intéfase, aquilo está acontecendo. Agora ali a condensação é que está acontecendo e a partir do momento que começou a condensação, a fita não está geneticamente ativa, isso é a prófase, tá bom? Tudo aconteceu antes da intéfase. Aqui eu só estou tirando uma foto do que está acontecendo. Cromossomo condensando, ponto. Núcleo está começando a ficar inchado e vai se dissolver, ok? No início da prófase, você tem a duplicação dos centríolos. Os centríolos vão se duplicar e eles vão começar a migrar para os polos e saindo dele, no rastro do centríolo, os centríolos duplicando, vai ficando como se fosse um rastro de um cometa para trás, que são as fibras do fuso que vão sendo formadas, ok? Como se, na verdade, o centríolo estivesse formando as fibras do fuso e elas, sendo formadas, elas vão empurrando, na verdade, os centríolos para as pontas e não, na verdade, eles puxando nada, eles estão sendo empurrados e as fibras do fuso estão sendo formadas aqui. Eu ainda estou na prófase, ok? Cada centríolo duplicado chega nos polos opostos e formou o áster. Nós estamos falando de uma mitose astral, que é a referência para tudo. Essas fibras de microtúbulos que saem do centríolo, elas vêm formando como se fossem os meridianos no globo terrestre e isso espalha por toda a célula. O núcleo está começando a se esfacelar. Tá certo? Ele está ali inchado, ele está crescendo, os cromossomos estão se condensando, mas e a membrana nuclear, ela está começando a se desfacelar. Os centríolos, à medida que vão caminhando, vão formando essas fibras do fuso, como eu falei, as fibras do fuso mitótico, e a carioteca, à medida que isso vai se formando aqui em volta, a carioteca vai desaparecendo e as fibras do fuso vão invadindo o espaço onde era ocupado pelo núcleo e vão se prendendo nos centrômeros dos cromossomos e organizando esses cromossomos no meio da célula. Está caminhando para a metáfase, que a metáfase dos cromossomos estão no meio da célula, mas eu ainda estou na prófase, ok? Na metáfase, os cromossomos chegaram no meio, as fibras do fuso foram formadas, está tudo espalhado no centro da célula. E no meio da célula, os cromossomos estão em fila indiana, onde os centrômeros, eles estão disponíveis, abertos dos 2 lados. Então, vem uma fibra do fuso e prende de um lado do centrômero, e vem outra do outro centríolo e prende do outro lado do centrômero, de forma que, na hora que eles forem divididos, uma cópia do DNA que está num dos lados do cromossomo vai ser puxada para um lado e a outra cópia vai ser puxada para outro. Por isso, eles estão em fila indiana aqui, ok? Lá no meio da célula. Bom, você tem 2 tipos aqui de fibras de fuso. Você tem fibras de fuso que saem de um centríolo e vão até o outro.
Elas são as fibras contínuas. E você tem essas fibras que eu acabei de citar, que vão até o centrômero. São as fibras cromossômicas. Isso tudo está acontecendo, isso tudo está registrado por essa fotografia na metáfase. Então entendam que as fases são como fotos de cada momento, ok? A metáfase é o melhor momento para você montar cariótipo. Lembra aquilo que você pega os cromossomos e ordena de ordem decrescente de tamanho, tipo de posição do centrômero, nome dos cromossomos, coloca todos para poder analisar, por exemplo, síndromes. A metáfase é o melhor momento para isso, para você fazer uma análise de cariótipo. Cariótipo, só relembrando o que a gente viu em módulos anteriores, para eu poder fazer análise de cromossomos, ok? E aí vem a anáfase. A anáfase acontece quando as fibras cromossômicas, que são aquelas que não são contínuas, aquelas que vão até os centrômeros, elas começam a se encurtar. E quando elas vão se encurtando, o centrômero que se dividiu, ele vai migrando, eles vão migrando uma cópia para cada lado. O centrômero não é rompido, não é que a fibra puxa e rasga o centrômero. O centrômero ele se duplica na anáfase. E quando ele se duplica, ele liberta as cromátides, uma de um lado e outra do outro. E aí, lembra da duplicação do DNA que estava acontecendo lá desde a intéfase? Então, aqui, nesse momento, o centrômero acaba de se duplicar e aí as fibras vão para os lados, ok? E quando as fibras começam a caminhar para os lados, elas formam realmente esse padrão visual, porque as fibras estão encurtando e puxando os cromossomos com uma cópia do DNA para cada lado. Eu vou ter aqui, então, a fase, fotografando isso, eu vou ter a anáfase. Cromossomos migrando para os lados, ok? Na anáfase ainda, quando as fibras se encolheram e os cromossomos chegaram nos polos, você vai começar a ter a formação de nova carioteca. Aí a gente entra na telófase, onde os cromossomos chegaram dos lados e começa a descondensar. A carioteca vem a partir do retículo endoplasmático, ela vai se formar em volta formando dois novos núcleos, desses conjuntos de cromossomos que vieram uma cópia para um lado e uma cópia para o outro. Formando esses dois novos núcleos, eu estou na telófase, os núcleos são formados pelo retículo endoplasmático. Lembra que retículo endoplasmático é feito de bicamada lipídica igualzinha à carioteca. Ou seja, ele simplesmente envolve e virou núcleo, ok? Formaram novos núcleos, telófase. Cromossomos estão descondensando, telófase. Cromossomos descondensando, vão aparecer os nucleolos novamente. O que é nucleolo? É DNA desenrolado e começa a produzir RNA ribossomal para poder alimentar essas novas células de ribossomos para poder produzir proteína para entrar em intéfase, ok? Depois que isso aconteceu, terminou a divisão do núcleo, formei núcleos novos, separados, aí eu venho para a divisão do citoplasma, que é a citocinese. Eu já tenho dois núcleos separados, aí por estrangulamento, no caso de uma mitose animal, astral, a gente divide o citoplasma em dois. E assim a gente fechou a mitose. Agora no próximo módulo a gente vai ver as fases da meiose.